Amores, estou aqui muito feliz que o problema das minhas etiquetas foram resolvidas e vocês não vão acreditar. Se vocês querem saber o que aconteceu, fique aqui comigo. Vocês conhecem aquela história de que quando a gente faz o bem, a gente atrai o bem? É mais ou menos isso, essa história das minhas etiquetas, tá? Vocês sabem que há mais de um ano que eu passo perrengue com a minha Eugene L42 Pro. Que eu não consigo fazer impressão de etiqueta, que não sai centralizado, que a impressão corta, né? Sai um lado bom, um lado cortado. As letras saem com falha. Eu sempre tive muito problema com a impressão de etiquetas. Já com a impressão de fita foi sempre mais tranquilo, né? Quando eu comprei a máquina com um suporte oferecido pela loja, ao qual esse suporte não resolveu esse problema. Devolvi a máquina com dias que eu tinha recebido, porque ela não imprimia centralizado. E eles simplesmente não souberam resolver esse problema, tá? Então, eu fui passando meus perrengues sozinha. Resolvi fazer este canal que vocês estão assistindo, né? Falando sobre fitas, etiquetas e outras coisitas mais. Logo depois, eu vi que as pessoas começaram a interagir comigo e aí eu lancei um grupo do WhatsApp. E foi a melhor coisa que eu fiz, foi lançar esse grupo, porque muitos outros empreendedores que passavam perrengue, que queriam aprender sobre a máquina, que queriam conversar, né, que precisavam de ajuda, começaram a entrar no grupo. E aí se tornou um grupo de ajuda, né? É um grupo de impressão de fitas e etiquetas, mas é um grupo de ajuda, em que a gente pede socorro lá, em que a gente pede ajuda, em que a gente pede dicas. É um grupo maravilhoso. Lá no grupo do WhatsApp, a gente tem uma empreendedora que ela é fera demais, sabe? Ela é extremamente desenrolada, ela é ligada no 220. O nome dela é Monique e eu quero dedicar esse vídeo para ela, tá? A Monique é de lá do Rio de Janeiro, é uma carioca, muito desenrolada, uma empreendedora de mão cheia, trabalha com várias coisas e ela até dá o workshop, tá? Você contrata o serviço dela e aí você marca com ela e ela faz um atendimento remoto com você e aí ela consegue te ajudar, seja numa aula de silhuete, seja aula de corte e vinco. Ela trabalha com várias mídias, várias coisas diferentes. Então é realmente uma grande empreendedora. E aí a Monique entrou em contato comigo pelo meu Instagram, porque ela estava passando perrengue, né, com a etiqueta e tal, e a gente começou a conversar. Foi quando eu montei o grupo do WhatsApp e a Monique foi para o grupo do WhatsApp. E eu sempre percebi o potencial dela, né, ela sempre ajudava as pessoas, ela sempre contava algumas histórias, experiências, dava dicas, e isso sempre foi agregando. Esse grupo do WhatsApp, ele veio realmente para mudar a história do canal da Moldando Afeto Fitas, sabe? Porque lá a gente se ajuda de uma forma que tem várias pessoas com problema resolvendo cada um o seu, sabe? A Monique chegou lá, recebeu um suporte do Kelvin, que é outro empreendedor de mão cheia, né? O Kelvin foi, ajudou ela a resolver o problema de impressão dela. E assim, quando ela tem problema, ela sempre se vira lá, resolve, depois conta pra gente como resolveu. E aí a gente fica com mais uma dica de como resolver um problema, né? E aí a Monique foi, começou a ajudar um, começou a ajudar outro e me deu algumas dicas. E ela falou, olha, o problema de etiqueta não é a máquina, tá? O problema de etiqueta está na configuração. E, gente, é exatamente isso. E eu queria que os suportes assistissem esse vídeo para eles saberem que todo problema realmente é a configuração. Porque o que é que acontece? A empresa que eu contratei, ela me dá um monte de arquivo pronto e diz assim, ó, só é botar arte e imprimir. Só que, pessoal, segundo a Monique, e realmente é que eu confirmei, cada rolo de etiqueta que você compra, ele vem com as etiquetas num lugar diferente. Tá? A gente pensa que é tudo igual, mas não é. A diferença de 1 milímetro faz com que a arte saia no lugar errado. Então, olha, cada etiqueta que vocês comprarem, vocês precisam pegar uma régua
e medir, tá? O tamanho é tal, a etiqueta tá na posição tal, a segunda etiqueta tá na posição tal. Eu vou ensinar para vocês a fazer em outro vídeo a gambiarra da etiqueta, tá? Mas o que eu quero dizer é que vocês precisam fazer isso, certo? Outra coisa que vocês precisam fazer, além de medir cada etiqueta e fazer um arquivo novo, a cada rolo, né? O que vocês precisam fazer também é testar as configurações de impressão. A minha cortava porque eles me deram pronto um gabarito dizendo assim: Ribbon tal cor, Ribbon preto, impressão 8, Ribbon dourado, impressão 15. Gente, isso não é receita de bolo, tá? Não é receita de bolo. A impressão transparente de tal mídia que você comprou vai ser diferente da outra que você comprou. Se você comprar 2 rolos da etiqueta redonda transparente, cada rolo vai ter uma configuração diferente. E eu vou mostrar para vocês os perrengues que eu passei fazendo as impressões das minhas etiquetas. E cada impressão, gente, teve uma configuração diferente, mesmo usando o mesmo ribbon. É uma coisa impressionante. Então, assim, olha, quando vocês vão ver aí no vídeo que eu gravei todo o perrengue para vocês, tá? Porque a gente aprende com as dificuldades, certo? Então, olha, quando eu fiz a impressão da etiqueta, cortou. Aí eu disse, tem alguma coisa errada. Eu parei o vídeo várias vezes para tentar entender, para estar hoje aqui falando para vocês. E aí eu diminuí a temperatura. Quando eu diminuí a temperatura, ele não cortou mais. Por que ele não cortou mais? Porque talvez a temperatura estivesse tão quente que o ribbon ralava, né? Ele pressionava tanto a etiqueta com o ribbon, né? Que a cabeça de impressão ralava e rasgava a etiqueta. Então, pessoal, ó, isso para vocês precisam ajustar cada uma. Vocês vão medir. Eu vou dizer para vocês, ó, a etiqueta o arquivo que me deram, ele tinha 102 e a etiqueta 48 por 48, tá? E aí, quando eu fui medir, o meu rolo de etiqueta tinha 105. Vou pegar aqui pra vocês, ó. Esse rolo novo aqui, ele tem 105 aqui, tá? Aí lá tinha dizendo assim, que no meio tinha 2 milímetros, na verdade tinha 3. Então, se aqui tinha 3, aqui dizia que tinha 2, mas na verdade aqui tinha 1. E aí, quando eu fiz esses ajustes, ela imprimiu no lugar certo, gente. Acredite isso. E tudo isso foi a Monique que me falou, olha, eu descobri que de fábrica as etiquetas não vêm no lugar certo. E cada mídia que a gente comprar, a gente tem que fazer o ajuste, né? Eu tô fazendo agora essa etiqueta aqui, é uma etiqueta quadrada, então eu tenho que medir o tamanho dela, aonde é que tá a etiqueta, onde é que tá a diferença. Às vezes ela tá um pouquinho mais pra cá, então você bota a arte um pouquinho mais pra cá e aí funciona, tá? Então, olha, a letra tá dando falha, que nem tava dando, né? A minha letra, ela saía falha. Era só o tipo da letra. Às vezes o bartender não consegue imprimir tal tipo de letra naquela mídia. E aí você vai mudando a letra. Vai fazendo impressão. Gente, você perde muita impressão, tá? Você perde muita etiqueta. Você perde muito ribbon fazendo isso. Mas isso é necessário, infelizmente. Só que isso vai estar dentro do teu preço, na hora que você calcular o desperdício. Aqui no canal eu fiz um vídeo falando sobre precificação. E eu coloquei todos esses desperdícios. Desperdício de calibração, porque quando você bota a etiqueta na máquina, a máquina coloca algumas etiquetas para fora, então aí você perde, tá? Na hora que você estiver testando a centralização, você perde mais etiqueta, você perde ribbon, né? Porque não é aquela coisa de, eu faço a arte, imprimo e dá certo. Não é. Você tem que fazer teste de letra, você tem que fazer teste de impressão, você tem que fazer teste de centralização, você tem que fazer teste de temperatura, porque isso vai mudar a configuração da tua impressão. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Isso aqui foi calibração, né? Na hora que eu botei na máquina. Isso aqui eu comecei o teste de impressão. Temperatura 10, temperatura 15, temperatura 12, velocidade 1, velocidade 2, até eu ver o que é que estava realmente funcionando. Então, eu perdi todas essas etiquetas, tá? A mesma coisa foi nessa pequenininha aqui, ó.
ela tava dando falha na letra. A parte do Instagram da cliente, essa é 3x3. E aí eu fui mudando as letras e fui fazendo o teste até que eu vi que uma letra tal deu certo e aí eu fiz a impressão. Vamos lá ver como é que foi esse perrengue para vocês aprenderem, né? Um pouquinho do que eu passei e do que vocês podem fazer aí se caso a etiqueta de vocês derem um problema, tá bom? Desde já eu quero pedir a você o seu like, dá o like aqui, né? Porque agora eu sou uma pessoa que vou vender muitas etiquetas e provavelmente irei ficar rica, né, minha gente? Olha, vamos lá para as impressões. Então, pessoal, eu tô aqui com minha máquina aberta. Esse é o Ribot Rosé. Eu vou fazer pouquíssimas impressões, só para mandar uma amostra para uma cliente, para ela conhecer a cor, tá? Aqui eu tenho a minha etiqueta 5x5 transparente. Como eu já falei para vocês, eu trabalho mais com etiqueta transparente, né? Então, eu vou aqui, ó, puxei a travinha, puxo, coloco o rolo de etiqueta, travo. Aqui eu vou puxar, tá? Depois que eu puxo aqui, coloco a etiqueta aqui e fecho, não aperto, tá? Eu coloco só para ele ficar presinho. O que que acontece? Vocês estão vendo que tem algumas sujinhas aqui, né? Eu faço isso por causa da calibração, tá? Toda vez que a gente abre e fecha a máquina, é preciso fazer uma calibração. E por muitas vezes você perde muitas etiquetas. Então, eu já deixo a etiqueta aqui, tá? Na parte que eu já usei para ela rodar. Quando ela rodar, ela vem para a parte certa para eu não perder tanta etiqueta, tá? Aqui, ó, é a questão do Ribot, que eu vou fazer a mesma coisa. Tá vendo? Esse Ribot aqui já tá impresso, ó. Mas eu vou rodar ele um pouquinho para na hora que calibrar, ele vir para o lugar certo, tá? Para também não perder Ribot. Porque cada vez que você faz uma calibração, a máquina coloca a etiqueta para fora e roda o Ribot também, tá bom? Então, vamos lá. Vou fechar a máquina, vou ligar ela. Quando apagar as luzes de Ribot e etiqueta, é porque ele já reconheceu que a máquina está ok para impressão, tá? Vou vir aqui no computador, na impressão que eu vou fazer agora, a etiqueta 5x5. A arte já tá feita, né? A observação aqui é etiqueta com marcas. Deixa eu mostrar pra vocês. A etiqueta com marcas são essas daqui, tá? Tem essa marquinha preta atrás. Então, essa é a etiqueta com marcas. Então, tá ok aqui. Aqui eu venho para as opções. Eu vou diminuir a temperatura do meu Ribot, porque toda vez que eu faço impressão, ele tá rasgando, cortando a imagem. Então, eu vou diminuir dessa vez tanto a velocidade como a intensidade, né, que é a temperatura, para ver se melhora a impressão, tá? Então, vamos lá. Primeiro eu vou fazer 2 impressões para ver como é que ela vai se comportar sem a calibração, tá? Então, olha, sem a calibração, ela fez uma impressão aqui, só que aqui, ó, a etiqueta ficou errada, tá? Então, isso aqui significa que ela não tá calibrada. Então, eu vou ter que calibrar. Eu vou apertar nesse botãozinho aqui, Feed, que é o botãozinho verde. Aperto ele, ele vai acender uma vez, depois 2 vezes. Piscou a segunda e aí eu solto. Espera um pouquinho para ela calibrar. Pronto. Aí aqui ela fez a calibração certinha. Você vê aqui que essa marca está para dentro, não está para fora como estava, tá? E agora eu vou fazer uma nova impressão para ver como é que vai ser. Olha, eu fiz uma nova impressão, mas saiu com falha, tá? Então, eu vou tentar ir aumentando a temperatura. Vou aumentar aqui a minha temperatura para 12. E vou aumentar a velocidade para 2. Para ver como é que vai ficar.
Pronto. A centralização tá mais ou menos certa, mas eu tô vendo aqui que a impressão tá um pouquinho melhor. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou imprimir ela agora com uma temperatura 13, para ver como é que ela vai se comportar, tá? Antes disso, eu percebi que ela tá mais pra cá do que pra cá, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar a arte um pouquinho mais pra cá, pra ver como é que ela fica na impressão, tá? Vamos lá, em propriedade e configurações. Vou colocar aqui no 13 e a velocidade eu vou continuar 2. Vamos ver como é que vai ficar. A centralização tá um pouquinho melhor. Não sei se vai dar pra vocês verem aí. Mas ela ainda tá fora do lugar. Eu percebi que esse daqui, ele tá bem melhor. Bem mais centralizado que o outro. Então, gente, ó, eu fiz um monte de teste aqui. Tá? Um monte de teste. E o que foi que eu percebi? Que a minha impressão saiu melhor quando eu diminuí a velocidade e aumentei a temperatura. Então, para vocês verem, tem várias falhas aqui nessa impressão. Eu fui colocando 10, 13, 12, velocidade 1, velocidade 2, e eu percebi que na temperatura 15 e na velocidade 1, a impressão saiu muito boa. Então, as minhas próximas impressões agora eu vou usar a mesma temperatura para ver se dá certo, tá? Então, eu vou imprimir mais alguns aqui, que eu vou mandar para essa cliente 10, tá? E eu já tenho aqui nos meus testes, já tenho 4 em estado perfeito, então eu vou imprimir mais 6 para entregar para ela. Saiu perfeito, tá? Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou trocar de ribbon. Eu tava usando o rosé e agora eu vou trocar para o dourado, tá? Então, quem assistiu o vídeo anterior viu que eu cortei o ribbon, certo? Eu fiz uma impressão de 50 metros e cortei o ribbon. Por quê? Porque esse pedacinho de ribbon aqui, ele vai ficar apenas para etiquetas. Então, aqui, ó, com o meu tubete, eu já vou utilizar. Olha, essas transparentes que sobraram, que estão limpinhas, eu uso para fazer lacre de sacola, tá? E essas outras, que estão com defeito de impressão, eu uso para colar o ribbon. E uso para outras coisas também, sabe? Eu nunca descarto, não. Eu sempre guardo essas etiquetas para fazer outras coisas, tá? Então, vamos. Então, vou colocar aqui, ó, bem certinho. Se puxar mais de um lado e do outro, na hora da impressão sai errado, tá? Tem que ficar bem certo, encaixar bem. Pronto. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou girar um pouquinho pra cá. Por quê? Porque quando eu calibrar, ele vai colocar pra fora outras etiquetas. Então, eu boto umas pra dentro. Pronto. E aí, eu vou apertar no botãozinho Feed. Olha, aí ele ainda colocou duas pra fora, tá vendo? Isso aqui é desperdício, tá? Mas eu uso pra lacre de sacola. Então, vamos agora pra próxima impressão. Essa impressão é um pouquinho mais fácil, porque ela não tem círculo. Quando ela não tem círculo, aí fica mais bem centralizado, tá? Eu vou fazer duas impressões, né? Como é uma de duas colunas. Etiqueta com marcas, né? Aí aqui
eu vou colocar ele no 15 e com a velocidade 1 para ver como é que fica, tá? Vamos ver lá como é que ele vai se comportar. Pronto. A impressão saiu boa, porém saiu um pouquinho mais para lá. Então, o que é que eu vou fazer? Vou arrastar bem para cá. Vou tentar imprimir mais duas. Pronto. Vou pegar um aqui para ver como é que ficou. O nome, ele ficou torto. Então, deixa eu colocar o nome também para cá. Às vezes você tem que ajustar a arte torta no sistema para dar certo na etiqueta, tá? Vou tirar uma aqui para ver como é que tá. Tá simplesmente maravilhosa, gente. Muito linda essa etiqueta. Então, agora, o que é que eu vou fazer? Vamos colocar um cronômetro aqui. Cronômetro pra gente ver. Não sei se tá dando pra vocês verem aí. Tá? Um cronômetro zerado pra gente ver com quanto tempo a máquina vai fazer uma impressão de 100 etiquetas, tá? No caso, como eu já imprimi aqui, 2, 4, eu vou fazer 96. Vamos lá. Mandei imprimir, ligo o cronômetro. Segundos, gente. Em 50 segundos eu fiz 96 impressões. Na velocidade 1, né? Porque tive que ir devagarinho. E a impressão, gente, ficou simplesmente maravilhosa. Eu vou mostrar tudo pra vocês depois que eu finalizar, tá? Que agora a gente vai trocar de etiqueta, tá? Agora eu vou fazer uma impressão de etiqueta 3x3. Vou guardar isso aqui. Fazer uma impressão 3x3 de etiqueta branca. Vou usar meu caninho de PVC, tá? E esse caninho de PVC eu vou usar porque eu achei que aqui o rolo ficou bem pra dentro da etiqueta, tá vendo? Então eu prefiro usar ele pra deixar a etiqueta melhor. E aqui eu vou prender, tá? Deixa eu rodar aqui bem pra frente. Pronto. Aqui no meu ribbon, eu vou voltar ele um pouquinho. Porque quando ele calibrar... Isso também é uma dica da Monique lá do canal, que realmente ela salvou a minha vida aqui com a impressão de etiquetas. Tá? Então agora, ó, voltei um pouquinho o ribbon, vou apertar a tecla feed, ó, ele ficou errado aqui, ó. Tá vendo? Tem metade das etiquetas aqui, então eu vou dar mais um feed aqui. Então agora eu vou tentar fazer a impressão de duas. Pra ver como é que a máquina vai se comportar. Aí, como ela tava errada, tá vendo? Aí ela cortou aqui, ó.
sei se tá dando pra vocês verem. Aqui tá cortado. Então, quando eu fiz a impressão, ela já calibrou certinho. Só que olha que tanto de etiqueta que eu perdi. 2, 4, 6. Então, vamos lá pra impressão, pra ver. Vou fazer mais 2. Eu preciso trazer a arte um pouquinho pra cá. Vou dar um Ctrl A aqui. Vou descer um pouquinho. E vou colocar um pouquinho mais pra direita. Eu não prestei atenção aqui, pessoal, mas ó, aqui em gráficos ele tá em meio tom. Quando ele tá em meio tom, ele imprime cheio de pontinhos. E na verdade é pra estar em nenhum, tá? Então eu vou olhar essas configurações aqui, porque realmente saiu errado. Vou imprimir mais 2 pra ver. Tá saindo com falha, tá? Então eu vou diminuir a velocidade. Veja que tanto de perrengue para poder fazer uma impressão. Vamos ver se sai. Não tá saindo a parte do nome do Insta da cliente, então eu vou mudar a letra para ver se o problema é esse. A gente tem que fazer todos os tipos de teste, porque realmente é bem complicado, sabe? Pronto, pessoal, aqui eu fiz o seguinte. Eu botei a impressão no 15, mudei a letra e aí resolveu, tá? Resolveu as falhas que tava tendo. Tudo isso eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo, tá bom? É muito perrengue pra fazer uma impressão só, então vamos ver se dá certo de novo. São de 100 etiquetas. Pronto, finalizadas as impressões, ó. Etiqueta 3x3, impressa, né? Aqui na máquina, ela tem uma serrinha, tá? Se você não for fazer mais nenhuma impressão, é só você puxar aqui. Que dá pra arrancar direitinho, tá bom? Agora vamos mudar de etiqueta de novo, que é a máquina, ó. Pra mostrar pra vocês o seguinte, que o rolinho 3x3, ele fica bem aqui no cantinho, né? Então ele só usa essa parte do ribbon. Essa outra parte aqui você pode usar para imprimir fita de cetim. Então você não descarta, tá? Isso aqui é economia. Se você tiver condições de ter um ribbon só para etiqueta 3x3 e 4x4 é melhor. Porque aí você reaproveita essa partezinha aqui que dá para imprimir fita de cetim, tá? Aí agora eu vou imprimir a 4x4. Eu imprimi primeiro a 5x5, depois a 3x3 e a 4x4, porque eu sabia que essas duas dá pra guardar ribbon, pra imprimir fita, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Essa aqui é a 4x4, também vai sobrar um espaço, tá? Então, aqui, ó, vou botar bem pra trás, por causa da calibração. Vou rodar o ribbon aqui pra quando ele calibrar, o ribbon não andar muito, tá bom? Não perder muito o ribbon. E no final eu quero mostrar pra vocês, tá? Então vamos lá. Tá tudo certinho aqui, presinho. Ele vai ficar piscando, né, quando eu fecho a máquina, então eu tenho que apertar no botão Feed. E aí ele calibrou direitinho, botou 6 etiquetas pra fora, tá? Essas 6 vai ter que ser pra, infelizmente, né, pra usar pra lacrar a sacola. Tem até uma aqui, ó, lacradinha com etiqueta. Então, vamos lá para essa impressão aqui, que é uma impressão 4x4. Essa não é branca, essa é transparente, tá? Eu vou usar a mesma configuração que eu usei nas outras. 15, velocidade 1, para ver como é que ela vai se comportar, tá? Sempre começa imprimindo 2 para ir devagarinho. Deixa eu tirar um aqui para ver direitinho a centralização.
perfeita a centralização. Não sei o que aconteceu, que meu bartender saiu do ar. Ele salvou tudo automaticamente, tá? Então, eu só vou voltar para os procedimentos. Não sei por que ele saiu do ar. Um defeitozinho aqui na letrinha R da cliente. Tá saindo muito grudada. Então, eu vou diminuir um pouquinho a temperatura para ver o que é. E aí, melhorou. Tá vendo que cada etiqueta, é uma forma de impressão. Não é que nem receita de bolo e tá saindo muito bom. Então, agora eu vou fazer a impressão de 100. Já tenho aqui 2. Esse tá com defeito. 2, 4. Então, eu vou imprimir 96. Gente, a impressão tá ótima. Eu nem tô acreditando em tudo isso. Nem acredito que eu resolvi aquele meu perrengue com a máquina. Eu tenho muito que agradecer a Monique, sabe? Lá do grupo do WhatsApp, porque é ela que salvou as minhas impressões de etiqueta. Finalizou, tá? Eu vou desligar a máquina agora. E agora eu vou fazer uma impressão. Vou trocar o ribbon, tá? Olha aí, minha gente. Que maravilhoso. E aqui, ó, espaçozinho pra imprimir fita de cetim, ó. Uma número 5 certinho. Aí, o que é que eu vou fazer aqui? Cortar. Aqui eu corto, ó. E aí, minha próxima impressão de fita de cetim, ó, eu uso esse lado aqui. Tá vendo? Ó. Isso é aproveitamento de ribbon, minha gente. Gente, essa aqui é a etiqueta 5x5. Ela é transparente, tá? Por isso que não dá pra ver direito. Mas olha a impressão como ficou maravilhosa. As letras bem nítidas, sabe? Muito diferente do que era a impressão das minhas etiquetas. Essa aqui é a etiqueta da Fava, tá vendo? Tava dando erro na letra. Aí eu fui e mudei a configuração. Aqui, ó, foi quando eu mudei a configuração. E aí deu certo, tá vendo? Ela imprimiu direitinho. Essa é a etiqueta 3x3 branca. Olha, eu nunca consegui fazer etiqueta com esses círculos, tá? Nunca saía certo. Agora ele tá bem centralizadozinho. Viva a Monique aí, né? Com a sua inteligência. E esse aqui é o Ribbon Rosé Gold, tá? Ficou muito bonito. Vocês estão vendo o brilho aí, né? A etiqueta bem centralizada, as letras bem bonitas. O resultado ficou fantástico. Trabalhar com etiqueta exige muita paciência, mas dá certo, tá? E eu quero muito agradecer a Monique por todo o seu empenho lá no grupo do WhatsApp. Quero convidar você também a entrar no grupo do WhatsApp para a gente fazer essa troca de experiência, que é muito importante, tá? E quero dizer para vocês, está com problema na impressão da sua máquina? Preste atenção na configuração, aumenta a temperatura, diminui a temperatura, troca de letra. Você pode também diminuir a velocidade, aumentar a velocidade, vai vendo tudo isso para você sentir a sua máquina de acordo com cada mídia, tá? Não pega esses arquivos que o pessoal dá e, olha, imprime com esse daqui. Não é isso. Você precisa medir cada detalhe, fazer um novo arquivo para cada nova impressão. Porque, olha, além de tudo, ainda tem um detalhe que é o seguinte, ó. Existem etiquetas com marcas, que são essas marcas pretas. Existem etiquetas sem marcas, que essa aqui é um perrengue para imprimir, tá? Depois eu vou fazer um vídeo sobre ela.
Existem etiquetas com intervalos, que são esses buraquinhos. Então, assim, tudo isso tem que estar discriminado lá na tua configuração para dar certo, tá? E estou muito feliz que deu certo e eu vou voltar a vender as minhas etiquetas transparentes com impressão dourada. Elas vendem muito, gente, elas vendem muito. Então, com certeza, eu vou voltar com essa venda agora com força total em dezembro. É porque agora eu sou uma pessoa que vou vender muitas etiquetas e provavelmente irei ficar rica, né, gente? Deixa aí o likezão pra mim, tá?